Todos nós já experimentamos alguns momentos bastante loucos de coincidência antes em nossas vidas. Em um mundo tão aleatório quanto aquele em que vivemos, a coincidência é algo que nos atingirá mais cedo ou mais tarde. Sim, a coincidência é apenas uma parte natural da vida. Mesmo assim, há momentos em que há coincidências tão malucas que fazem você parar e pensar. Aqui estão 10 coincidências que são tão malucas que são difíceis de acreditar. Mas antes já deixe seu like e se inscreva no canal. Agora vamos lá. 1. Os doppelgangers barbudos. Em 2015, o fotógrafo de Glasgow Neil Thomas Douglas embarcou em seu voo da Ryanair para Galway apenas para encontrar outro homem sentado em seu assento. Ficando cara a cara com o estranho barbudo, Neil percebeu que ele e o sujeito compartilhavam uma semelhança chocante. Os dois riram muito juntos, junto com os outros passageiros do voo, e tiraram uma selfie que se tornou viral. Encontrar seu doppelganger tem apenas 9% de chance, então foi uma grande coincidência. No entanto, ficou ainda mais estranho para Neil quando ele se hospedou em seu hotel. Descendo para o pub perto de seu hotel naquela noite após o check-in, Neil esbarrou em seu doppelganger novamente. Acontece que os dois estavam hospedados no mesmo hotel. Então, mais uma vez, eles tiraram uma selfie, riram juntos, tomaram uma cerveja e conversaram um com o outro sobre suas vidas. Que interessante! 2. A Batalha dos Impostores. A Primeira Guerra Mundial foi um conflito devastador como o mundo nunca tinha visto antes. A tecnologia avançou algo louco desde a última Grande Guerra, e também as táticas, especialmente táticas de engano. Nos primeiros dias da guerra, a Marinha Britânica converteu um navio de cruzeiro civil, o RMS Carmania, em um navio de guerra improvisado. Eles o adaptaram com 8 canhões de 4,7 polegadas e o colocaram sob o comando do capitão Noel Grant para atuar como um navio de guerra mercante nas águas ao redor das Bermudas. Na esperança de evitar a detecção, a Marinha Britânica disfarçou o Carmania como um navio de passageiros alemão, o SMS Cap Trafalgar. O plano funcionou esplendidamente quando, em 14 de setembro de 1914, o Carmania emboscou e afundou um navio alemão na costa do Brasil. Em um momento bastante interessante de coincidência, o navio alemão que o Carmania afundou não era outro senão o verdadeiro SMS Cap Trafalgar, o mesmo barco que o Carmania estava disfarçado. No entanto, em uma reviravolta ainda maior do destino coincidente, o SMS Cap Trafalgar também foi disfarçado para se parecer com um transatlântico britânico. Especificamente, ele foi vestido para se parecer com um RMS Carmania. 3. Um pseudônimo descartável. No final de 1800, Londres foi aterrorizada por um infame assassino conhecido como Jack, o Estripador. Perseguindo as ruas de Londres à noite, Jack, o Estripador, caçava mulheres durante a noite e mutilava seus corpos de todas as maneiras horríveis. Em 29 de setembro de 1888, Catherine Edoves foi presa por estar bêbada e desordenada às 20h30. Considerada sóbria o suficiente para ir para casa às 12h55, Catherine deixou a delegacia, mentindo para a polícia e dizendo que se chamava Mary Kelly e que morava na 6 Fashion Street. Nas primeiras horas do dia 30 de setembro, Edoves encontrou seu terrível destino nas mãos do infame estripador, quando voltava da delegacia para casa. Nos meses seguintes, Jack, o estripador, reivindicaria a vida de várias mulheres diferentes. A última delas foi coincidentemente chamada de Mary Kelly. 4. A Dama Inafundável. De vez em quando, há pessoas que vivem vidas notáveis, cheias de acontecimentos e coincidências suficientes para preencher 1000 vidas. Violet Jessop é um desses exemplos. Apelidada de A Dama Inafundável, Jessop foi a sobrevivente de 3 dos piores desastres oceânicos da Grã-Bretanha. Jessop era uma aeromoça e enfermeira argentina-irlandesa que trabalhava para os navios da White Star. Em 1911, ela começou a trabalhar como aeromoça no navio RMS Olympic da White Star. O maior transatlântico civil de sua época, o Olympic se envolveu em uma tragédia quando estava deixando o porto de Southampton e atingiu o navio de guerra britânico HMS Hawke.
A colisão deixou os dois navios gravemente danificados, mas teve sorte sem fatalidades. Após esse quase acidente, aos 24 anos, Jessop recebeu um novo cargo infeliz como aeromoça a bordo do novo transatlântico White Star, RMS Titanic, em 10 de abril de 1912. Todos nós sabemos o que aconteceu com o Titanic 4 dias depois, quando ele atingiu um iceberg. Atuando como um exemplo para quem não fala inglês, Jessop ficou acima do convés instruindo os passageiros sobre como evacuar com segurança. Ela foi carregada no bote salva-vidas 16, e mais uma vez, Violet Jessop permaneceu acima das ondas. Durante a Primeira Guerra Mundial, ela trabalhava para a Cruz Vermelha Britânica como aeromoça a bordo do HMHS Britannic, um transatlântico da White Star que havia sido convertido para atuar como navio-hospital. Em 21 de novembro de 1916, o Britannic sofreu uma explosão no mar Egeu. Resultado indeterminado de uma mina ou torpedo, a explosão fez com que o Britannic afundasse em apenas 55 minutos. Apesar da morte de dezenas ao seu redor e do fato de ter sofrido um ferimento na cabeça muito desagradável, Violet Jessop sobreviveu mais uma vez. Vivendo uma vida extraordinária, Violet Jessop esteve coincidentemente envolvida em 3 dos piores desastres marítimos da Grã-Bretanha e viveu para contar a história de cada um. 5. Uma saudação eterna. A Primeira Guerra Mundial foi uma tragédia que ceifou a vida de cerca de 40 milhões de pessoas, soldados e civis. Pesando na guerra, o Império Britânico mobilizou cerca de 6 milhões de soldados, com cerca de 1 milhão nunca voltando para casa e muitos mais feridos. Dos soldados britânicos que caíram durante a guerra, o primeiro a cair foi o soldado John Parr. Cortado pelo avanço das tropas alemãs na fronteira franco-belga em 21 de agosto de 1914, a vida de John Parr terminou apenas 16 anos depois de começar. Embora ele tenha sido o primeiro, certamente não foi o último. À medida que a guerra avançava, as marés viraram a favor dos aliados, e em 11 de novembro de 1918, às 11 horas, as potências centrais se renderam. Até esta rendição, a luta continuou furiosa. Às 9h30 daquela manhã histórica de novembro, o soldado George Ellison, do Royal Irish Lancers, foi tragicamente morto em combate com as forças inimigas. Com 36 anos, o soldado Ellison havia sido soldado antes da guerra, sendo enviado para as linhas de frente na França. John Parr e George Ellison foram os primeiros e últimos soldados britânicos a cair durante a Grande Guerra. Embora haja algo mais, algo muito mais coincidente, que os liga. Os dois foram enterrados no cemitério Saint-Symphorien, na Bélgica, a 4,5 metros de distância um do outro, com os túmulos um de frente para o outro. Embora isso possa parecer uma bela peça de simbolismo, foi pura coincidência que o primeiro e o último soldado britânico a morrer foram enterrados um de frente para o outro, presos em uma saudação eterna e comovente. 6. Um livro bastante raro. Em 1972, o lendário ator Anthony Hopkins aceitou o papel principal no filme de George Pfeiffer, The Girl from Petroca, baseado no livro de mesmo nome de Pfeiffer. Sempre um ator diligente, Hopkins queria ler o livro para se aprofundar na mente de seu personagem. No entanto, depois de procurar o livro sem sucesso nas livrarias de Londres, Hopkins acabou desistindo da busca. Enquanto ele estava no metrô de Londres indo para casa, Hopkins viu um livro virado para baixo na carruagem em que ele estava. Ele se aproximou e pegou o livro, examinando a capa. Era A Garota de Petroca. Bastante coincidência, certo? Bem, fica melhor. 2 anos depois, durante as filmagens, Hopkins e Pfeiffer conversavam sobre a incapacidade do primeiro de encontrar uma cópia do livro do último. George Pfeiffer admitiu a Hopkins que nem mesmo ele tinha uma cópia de seu próprio livro. Para o infortúnio de Pfeiffer, ele emprestou sua cópia pessoal a um amigo em Londres que a havia perdido. A cópia estava completa com todas as anotações originais de Pfeiffer. Chocado e assustado, Hopkins pegou a mesma cópia de The Girl from Petroca que havia encontrado no metrô 2 anos atrás. Ele perguntou a Pfeiffer, que o examinou.
Era a mesma cópia original do livro de George Pfeiffer que seu amigo havia perdido e Hopkins havia encontrado, e agora estava de volta com Pfeiffer. 7. O Rei e a Pizzaria. Em 28 de julho de 1900, o rei italiano em exercício, Umberto I, foi a um pequeno restaurante em Monza, perto de Milão, para jantar. Ele foi atendido pessoalmente pelo dono do restaurante. Ao anotar seu pedido, a pizzaria, também chamada Umberto, percebeu que tinham o mesmo nome. As semelhanças não terminaram aí, no entanto. Os dois homens eram muito parecidos, e não apenas isso, mas ambos faziam aniversário no mesmo dia, 14 de março. Além disso, ambos nasceram no mesmo ano, 1844, e ambos nasceram na cidade de Turim. Os dois até se casaram com uma senhora chamada Margherita no mesmo dia. A data da coroação do rei Humberto foi também a data em que Umberto, a pizzaria, abriu seu restaurante. Um dia depois de comer no restaurante, o rei Humberto soube que o dono do restaurante havia sido morto em um tiroteio inexplicável. Profundamente triste com a morte de seu novo amigo, o rei expressou seu pesar durante um discurso para uma multidão. Naquele momento, um anarquista chamado Gaetano Bresci sacou sua arma e matou o rei Humberto a tiros. 8. Placa de Franz Ferdinand. O assassinato do arquiduque austro-húngaro Franz Ferdinand em 28 de junho de 1914 é frequentemente considerado a faísca que acendeu as chamas da Primeira Guerra Mundial. O assassinato do arquiduque foi, em si, uma grande coincidência. Depois que uma tentativa de assassinato contra sua vida dias antes falhou e feriu vários oficiais em um carro atrás dele, o arquiduque decidiu visitar os oficiais feridos no hospital. Voltando dessa visita, seu motorista fez uma curva errada e acabou preso no trânsito do lado de fora de um café. No exato momento em que isso aconteceu, um jovem chamado Gavrilo Príncipe estava saindo do café, acabando de pegar um saboroso sanduíche para o almoço. Príncipe, membro da organização terrorista The Black Hand, havia tentado assassinar o arquiduque dias antes. Príncipe saiu do café, viu o arquiduque, sacou sua pistola e atirou em Franz Ferdinand e sua esposa. Estrondo. Primeira Guerra Mundial. Embora muito coincidente, algo ainda mais surpreendentemente coincidente é a placa do carro do arquiduque, a 111.118. Então, por que isso é coincidência? Bem, a Primeira Guerra Mundial terminou com um armistício em 11 de novembro. A 111.118. Dia do armistício, a 11 de novembro de 1918, 11 de novembro de 18. A 111.118. Surpreendente. 9. Conhecendo seu socorrista no trabalho. No Dia do Trabalho em 1965, Gary Barnhill fez uma sortida em um caça-jato F-105D a caminho de Hanoi, Vietnã do Norte. Durante um reabastecimento de rotina no ar, o ala de Barnhill alertou para o fato de que ele estava vazando combustível em um ritmo alarmante. Barnhill desconectou-se do avião-tanque, sem sequer verificar a situação, apertou o botão ejetor e disparou para fora da aeronave apenas um segundo antes de explodir em chamas. Aterrissando na clareira de uma floresta densa, Barnhill sentou-se e esperou o resgate, esperando que forças amigas o alcançassem antes das menos amigáveis. Apesar de sua liderança de voo alertar os socorristas sobre sua posição, Barnhill, sempre o showman em sua juventude, decidiu disparar seu sinalizador de resgate apenas por diversão. O helicóptero que o encontrou e resgatou havia perdido o rádio no início daquele dia e só o encontrou devido ao sinalizador coincidentemente sortudo que escolheu disparar. Barnhill nunca soube o nome do piloto do helicóptero que veio em seu socorro, nem nunca o agradeceu. Ele serviu durante o resto da guerra e, após sua aposentadoria, tornou-se copiloto de linha aérea da TWA. Anos depois, sentado em um café em uma parada na Filadélfia, ele conversou com um engenheiro de voo da TWA chamado Bill Virstrom. Eles começaram a ter uma conversa: o que você fazia antes da TWA? E, para sua surpresa, Virstrom disse a Barnhill que voou helicópteros durante o Vietnã.
Ao ouvir que Barney era um piloto de caça, Wistrom mencionou que pegou alguns pilotos de caça abatidos, incluindo um cara incrivelmente sortudo que ejetou um segundo antes de seu avião explodir. Um pouco chocado, Barney perguntou a Wistrom se ele se lembrava da data, e ele se lembrava. 5 de setembro de 1965, Dia do Trabalho. Barney agradeceu ao ex-piloto de helicóptero, fazendo o que nunca teve a chance de fazer tantos anos atrás. Por pura coincidência, esses dois homens se reuniram no lado oposto do mundo, décadas depois de se conhecerem por absoluta coincidência, tudo porque compartilhavam o mesmo empregador. 10 Dois irmãos azarados. Em 30 de julho de 1975, Neville Abibin, de 17 anos, estava andando de bicicleta elétrica por um trecho da Middle Road conhecido como Og Bay Level nas Bermudas. O que aconteceu a seguir foi uma tragédia para Neville e sua família. Um táxi dirigido por um homem chamado Willard Manders carregando um único passageiro atingiu Neville e extinguiu sua vida ainda curta. Um ano depois, quase no mesmo dia, o irmão mais novo de Neville, Erskine, estava andando na bicicleta auxiliar de seu irmão morto exatamente no mesmo trecho da Middle Road. Em uma coincidência chocante, exatamente o mesmo táxi, dirigido mais uma vez por Willard Manders, transportando exatamente o mesmo passageiro, atingiu e matou Erskine Abibin. Para completar, Erskine, assim como seu irmão, tinha 17 anos quando foi tragicamente morto. Os dois irmãos foram atropelados aos 17 anos na mesma bicicleta, pelo mesmo táxi, com o mesmo motorista e passageiro, no mesmo trecho da estrada. Coincidências não são muito mais loucas do que isso. Então aí está, nossas 10 coincidências malucas. Você já passou por uma coincidência mais estranha que essas? Deixa nos comentários. Gostou do vídeo? Então curta e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!